E aí, pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje será escala cartográfica, um elemento muito importante na interpretação de mapas. Sem mais delongas, vamos lá. O que eu posso chamar de escala cartográfica? Basicamente, um conceito apropriado seria a relação de proporção matemática entre representação cartográfica e entre realidade. Primeiramente, né, vamos pensar o que que é uma representação cartográfica, o que que é um mapa? Nada mais é do que uma tentativa de representar em um papel, ok, a realidade. Então, para eu poder fazer isso, eu vou ter que criar uma relação métrica entre os tamanhos das formas no mundo real e entre o tamanho das formas na representação cartográfica. Ficou meio confuso? Eu vou explicando um pouco melhor. Eu posso dizer que a escala cartográfica é a relação de tamanho entre um objeto no mapa e no mundo real. Se a gente voltar lá para a matemática, a gente vai ver que esse carinha aqui, essa proporção matemática, geralmente ela é representada através de uma fração. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fração, que nem aquelas que a gente vê na escola. E essa fração ela é composta por três porções importantes. Eu vou ter esse número superior aqui, esse número inferior e esse traço. O número superior eu vou chamar de numerador e o número inferior eu vou chamar de denominador. Quando eu falo em uma escala cartográfica, o número de cima, o numerador, vai ser sempre a quantidade de centímetros que determinada forma espacial representada tem no mapa, ok? Quantidade de centímetros que aparece no mapa. Enquanto que o denominador, o número que está abaixo, vai ser a quantidade de centímetros que eu vou ter na realidade. Então, olhando para esse exemplo, eu tenho uma proporção de 1 para 1000. Então, eu quero dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Então, agora fica mais claro o conceito? É uma proporção matemática entre a representação cartográfica, ou seja, entre esse número aqui, e a realidade, que seria esse número aqui de baixo, beleza? Eu posso ler, inclusive, essa proporção como 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Ou seja, se determinada forma espacial no mapa tem 1 centímetro, na vida real ela mede 1000 centímetros. E por que centímetro? Porque é sempre assim, ok? É uma convenção. Sempre a escala vai ser dada em centímetros. Anota isso que é bem importante. Mas não é essa forma de fração, né, que eu vou geralmente encontrar num mapa. Não é isso que eu vou ver lá desenhado. Geralmente, a escala ela vai estar desse modo aqui, ó. Ok? Com um número, 2 pontinhos e o outro número. Essa escala eu vou chamar de escala numérica. Ok? Então, sempre quando eu falar de escala numérica, eu estou falando dessa escala aqui, dessa forma de representar. E basicamente é a mesma coisa que acontece numa fração, tá? Eu só mudo de lugar cada um dos elementos. Esse aqui, esse carinha que eu chamei ali em cima de numerador, ele vai estar no início da escala numérica. Esse traço some e dá lugar a os 2 pontos, ok? E o denominador, ele vai para depois dos 2 pontos, ok? Então, na prática, eu tenho aqui a mesma coisa. Eu tenho uma proporção do lado esquerdo, 1 para 1000, e do lado direito, 1 para 1000. Nada muda, só muda a forma de representar. Bom, vamos tentar fazer um exemplo um pouco mais prático aqui. Supondo que temos a seguinte escala numérica, 1 para 1 milhão. Eu leio assim, tá? 1 para 1 milhão. Onde tem os 2 pontos, eu coloco para. Podemos interpretar que 1 centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros na realidade. Mas a gente tem uma questão aí. Beleza, 1 centímetro no mapa eu consigo pensar, né? 1 centímetro, beleza, eu sei mais ou menos a distância. Agora, o que é 1 milhão de centímetros na realidade? Difícil conseguir mensurar, né? Porque a gente não usa a unidade de medida centímetro para essa situação, para um número tão grande.
Então, eu posso me perguntar quanto que é 1 milhão de centímetros na realidade em outra unidade de medida, seja em quilômetro, seja em metro, que são as mais comuns. Então, tratar de escala cartográfica, para tratar de escala cartográfica, eu tenho que decorar isso aqui, esse quadro. Eu tenho que saber que 100 centímetros equivalem a 1 metro. Tenho que saber que 1.000 centímetros equivalem a 10 metros. Tenho que saber que 10.000 centímetros equivalem a 100 metros. E tenho que saber que 100.000 centímetros equivalem a 1.000 metros. E que 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então, eu posso dizer perfeitamente que 100.000 centímetros equivalem a 1 quilômetro. Ah, mas é muito difícil decorar isso aqui, não dá, é muito zero. Então, na verdade, existe um macete aí, né? Vamos pensar, se 1 metro equivale a 100 centímetros, se tu decora, se tu consegue decorar isso, dá para supor todos os outros, porque, ó, eu acrescento um zero no lado do 1, acrescento um zero aqui também, daí o 100 vira 1.000. Acrescento 2 zeros aqui, acrescento 2 zeros desse lado também. O 100 vira 10.000 e assim por diante. E, em resumo, o que vai ser mais comum, não quer dizer que outras situações não possam aparecer, é isso aqui. É esse cenário, que 100.000 centímetros equivalem a 1.000 metros e 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro. Isso quer dizer que, para se obter o valor em quilômetro a partir de algo dado em centímetros, basta eu cortar 5 zeros. E para se obter o valor em metro a partir de centímetros, basta cortar quantos zeros? 2. Isso facilita bastante. Como é o caso mais comum, né? E geralmente é aquilo que a gente não estou dizendo que é é a única situação, mas como é o que geralmente se encontra em questões, a gente pode decorar isso. Por exemplo, esse valor enorme aqui de 1 milhão de centímetros, se eu quiser saber quantos metros equivalem, eu tiro esses 2 zeros, cortei 2 zeros. O que vai me sobrar? O 1 e mais 4 zeros. Isso quer dizer que 1 milhão de centímetros equivalem a 10.000 metros. Ainda assim, para algumas pessoas, 10.000 metros pode ser estranho. Então, vamos cortar 5 zeros, ok? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 10. Então, eu posso dizer que 1 milhão de centímetros equivalem a 10 quilômetros, ok? É importante saber disso para tratar de escala, porque pode ser isso, não saber disso, que pode levar você a errar a questão. E aqui, né, a resposta, né, quanto é 1 milhão de centímetros? Resposta, 10 quilômetros. E aqui eu tenho a escala gráfica, né? A escala gráfica é o que geralmente aparece em mapas, ela tem algumas vantagens em relação à escala numérica. Aqui representada a escala numérica. E o que a escala gráfica ela vai me representar? Ela vai dizer que essa distância aqui, ó, entre uma divisão e outra, equivale a essa mesma distância aqui entre os números. Ou seja, essa distância aqui é igual a variação de 0 a 10 quilômetros, ou seja, vai valer 10 quilômetros. Essa distância aqui, ela vai ser igual à distância entre 10 e 20 quilômetros. De 10 para 20 quilômetros eu vario 10 quilômetros, ou seja, cada pedacinho desse vale 10 quilômetros, ok? Se eu considerar que essa distância aqui é 1 centímetro, e só neste caso, ok? Eu posso dizer que essa escala gráfica equivale a esta escala numérica, ok? Já que aqui em cima, na escala numérica, eu estou dizendo que 1 centímetro equivalem a 10 quilômetros, como a gente converteu no slide anterior, se isso aqui for 1 centímetro, ok? Estará equivalendo a 10 quilômetros. E só nesse caso, ok? Só nesse caso eu posso dizer que existe uma equivalência entre as duas escalas. Outra coisa importante é que geralmente, não sempre, mas geralmente essas escalas gráficas têm esse pedacinho do lado esquerdo do número 0 que eu vou chamar de talão, ok?
Decore esse nome, também pode ser importante. Uma propriedade que essa sim é muito importante da escala gráfica é que ela continua sendo válida mesmo se o mapa seja redimensionado. Isso quer dizer que se o mapa for aumentado, diminuído, se o mapa, sei lá, vamos imaginar que é um mapa gigantesco que eu transformo uma folha A4, uma folha uma folha sulfite, por exemplo, a escala gráfica ela continua tendo efeito. Porque esse espaçozinho aqui, ó, também vai ter sido diminuído proporcionalmente ao que foi o mapa. A escala numérica deixa de valer, ok? Então, se o mapa ele é redimensionado, a escala gráfica ainda vale e a escala numérica não vale. Seguindo agora, último slide, falando sobre as propriedades dessa escala, é importante a gente reconhecer o que é uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. Então, eu vou colocar todos os elementos aqui para poder explicar melhor. Essa escalinha aqui, de 1 para 1000, ok? Ela pode ser considerada uma escala grande. Essa escalinha de 1 para 100.000 pode ser considerada uma escala média. E essa escala 1 para 1 milhão pode ser considerada uma escala pequena. E agora muita gente fica, meu Deus, por que 1 milhão, que é um número muito maior que 1000, é uma escala pequena e 1 para 1000 é uma escala grande? Então, porque isso aí não tem a ver com o tamanho. Vamos lembrar que a escala é uma proporção, né? Então, isso aqui que eu tenho, essa escala 1 para 1000, né? É basicamente isso aqui, ó. 1 sobre 1000 é uma fração. E essa escala aqui de 1 para 1 milhão é 1 dividido para, daí eu não vou colocar todos os zeros aqui, mas dividido para 1 milhão. Então, quer dizer que se eu for bem do sentido matemático, eu consigo reparar que isto aqui é maior que isto aqui. Então, do sentido matemático, eu estou correto. Agora, a gente não precisa se apegar nisso. A gente pode pensar que uma escala grande, ok, é uma escala que vai representar muitos detalhes. Uma escala grande, ela representa muitos detalhes, enquanto uma escala pequena é uma escala que representa poucos detalhes. Então, se eu tenho uma escala 1 para 1000, eu tenho um recorte geográfico pequeno, onde eu consigo representar coisas muito pequenas, ou seja, eu tenho muito detalhe, um nível de detalhamento maior. Enquanto aqui, como é 1 para 1 milhão, imagina 1 centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros. Ou seja, eu tenho um mapa que enxerga, né, que descreve, que representa um mundo de maneira distante. Ou seja, eu preciso de um grau de generalização maior e automaticamente eu preciso de uma escala menor. Aqui para os exemplos, por exemplo, ó, essa escala grande, eu consigo representar com tanto detalhe que eu consigo dividir uma casa em quarto, sala e banheiro. Agora, nessa escala aqui, por exemplo, isso não acontece. Eu estou olhando de tão distante que eu não consigo ter esse nível de detalhamento. Eu só consigo mostrar continentes, países, estados, se for um país grande, por exemplo, ok? Então, lembrar sempre do detalhamento. Escalas grandes são escalas com muitos detalhes, escalas pequenas são escalas com poucos detalhes. Quando o assunto é amplitude, é o contrário. A escala grande ela tem uma amplitude pequena, porque se ela precisa representar as coisas com muito detalhe, ela precisa, ela tem um recorte geográfico bem delimitado e bem pequeno para poder enxergar, como aqui no exemplo uma casa, né, que é um recorte geográfico pequeno. Agora, um mapa com escala cartográfica pequena, ela consegue representar uma superfície, um recorte do espaço geográfico muito maior, já que o número de detalhes tem que ser menor, como aqui continentes, né, que eu consigo representar, ou países, como eu falei. E a gente tem um nome especial a mapas feitos com escalas específicas. Geralmente, eu posso chamar um produto cartográfico com escala grande de planta, um produto cartográfico com escala média de carta e um produto cartográfico com escala pequena de mapa. Um pouco confuso, os conceitos são contraintuitivos, né? O nome nos remete a uma coisa, mas o significado na verdade é outro, mas é só decorar que escala tem a ver com nível de detalhe. Escala pequena
poucos detalhes, escala grande, muitos detalhes. Era isso que eu tinha para hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula.